Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Carla. Estamos ao Bom vivo dia. aqui na nossa live, tomando nosso cafezinho. Viva, venha tomar esse café com a gente, que já está na caneca. É bom E fazer a live assim, né? Um café com artistas. ainda mais no horário dessa de manhã, assim, que a gente faz uma live de 1 hora, não atrapalha muito a vida de todo mundo e a gente já começa o café da manhã aprendendo um pouquinho mais, trocando ideias e se reconhecendo, né, pessoal? Porque artista precisa reconhecer artista e é isso que nos fortalece. Sim, sim, com certeza. E aí, Carla, tudo certo? Alguma novidade? O que que você fez ontem? Muito trabalho. Ontem foi um dia de ateliê, terminando algumas produções que preciso engatilhar, já vão. Semana que vem estou pondo no correio. A vida da artista é assim, uma rotina que é muito importante a gente seguir o tempo todo, não é verdade, Dani? Porque senão a gente acaba se perdendo, porque hoje o artista tem que ser múltiplo. Ele tem que cuidar das suas próprias obras, tem que fotografar suas obras, tem que registrar cada momento, tem que registrar o processo, tem que editar esse processo, tem que publicar nas redes. Uau, só de falar a gente já fica cansado, não é verdade? É verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui, está funcionando o nosso link. Sim, agora a gente está ao vivo, Carla. Viva! Bom dia, pessoal. A gente estava aqui lutando com o Instagram de novo, tá Estamos dando aqui aprendendo. vários olé na gente aqui, esse Instagram. Mas estamos com o Primeiro é nosso porque a café nossa, quentinho ainda. primeiro é porque a nossa conta é nova, né? Não tem muitos seguidores. Depois é porque a gente fica perdido com os aplicativos mesmo. Mas bora, né? É assim mesmo. Bora. Hello! Oi, Manhattan. Manhattan tá mandando Ô, hello. Manhattan, vai ser um prazer conversar com você, conhecer seu trabalho. Já andei olhando o seu trabalho no Instagram. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui, ó, com o nosso cafezinho. Eu e a Carla, a gente já tinha esse costume de fazer um café com artes, com outros coletivos, outros artistas. Então a gente pegava um horáriozinho de manhã, de sábado, para não incomodar, né? Eu sei que é sábado, tem gente que está acordando agora, dá para dormir até mais tarde, tem gente que acordou cedo e foi trabalhar. Então a gente pegava sempre, tinha esse costume de pegar esse sábado pela manhã para trocar ideia, né? Se atualizar com relação às artes. E aí eu sugeri para ela que a gente fizesse hoje, aproveitasse e tirasse algumas dúvidas sobre portfólio, né? Então, eu acho que vai ser proveitoso a gente dividir esse espaço que a gente já cultivava antes com todos e explicar um pouquinho mais sobre portfólio, certo, Carla? Perfeito. Não só sobre portfólio, mas esse processo de rotina, né, do ateliê, porque é o processo de rotina do ateliê que nos faz, que nos move, que nos faz felizes, né? E tudo é uma consequência, é um processo. Então, isso é muito importante. Então, assim, nós estamos aqui, na verdade, para somar tudo isso que o Arte que Mora Aqui está trazendo para vocês, que é uma nova perspectiva da diferenciação entre ser um artista amador, um artesão, e um artista profissional, engajado, e que queira uma carreira como artista, né? Porque hoje não é só o querer, é o fazer. Então, nós temos que unir as duas coisas para que o processo aconteça. Isso é importante. Com certeza. Não dá para a gente ficar só fazendo a arte em si, a gente tem que correr atrás dos caminhos para que a nossa arte seja vista e que ganhe espaço, né? É bem complicado. Às vezes a gente quer ficar só no ateliê, quer ficar criando, mas a gente tem que dar jeito de gerenciar a nossa vida, até quem é artista também, porque
como a gente disse na outra live, ninguém vive só da arte, é difícil para todo mundo, é difícil para Carla, é difícil para mim. A gente participa de um coletivo chamado Verve, né? Quem quiser pesquisar aí no Instagram depois, um coletivo de artistas, coletivo com, acho que estamos com 15 artistas do Brasil todo, nosso coletivo totalmente online. Então, ele foi fundado online e permanece, né? Porque pessoas de Brasília, do Maranhão, do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, a gente fez esse coletivo o ano passado e quantas coisas a gente conseguiu conquistar de um ano para o outro. Foi impressionante. Coisas que a gente sozinho não teria conquistado. Com Então, muita daí, determinação, né? muita determinação, deixar um pouco a arte de lado, arrumar tempo para o coletivo, porque todo mundo tem sua vida, tem que seguir, e a gente sabe que não é fácil, ninguém vive só pintando, né? Infelizmente. E a Vou gente fazer um está aqui. merchandising. Vamos fazer um merchandising? Olha aqui, pessoal. Essa aqui é a nossa exposição do coletivo lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro, que está acontecendo. Respiros, um convite ao desacelerar. Entra lá, gente. Veja o que está acontecendo e rolando, né, Dani? Pode entrar no perfil do Verve Coletivo, vocês vão conhecer um pouquinho mais do trabalho de todos os artistas. E graças a estarmos em coletivo, conseguimos esse espaço. Porque eu estando em Santa Catarina, Carla estando em São Paulo, a gente teve forças de se reunir, mesmo sendo pessoas desconhecidas. Né, Carla? A gente não se conhecia o ano passado. Então, a gente teve esse incentivo de galgar novos espaços aí. Por isso que é importante esse projeto que a gente está fazendo aqui, que é para tentar mapear, começar a mapear esses artistas e dar a possibilidade a eles que eles possam também fazer isso, se reunir com artistas de outros lugares que estão na mesma sintonia e que possam aí conseguir espaços que inimagináveis, né? Inimagináveis que a gente vai conseguir aí para o ano que vem com o coletivo. Ano retrasado eu não tinha noção. Então, eu acho assim que quando você se dedica muito, né, Carlos, tem muito esforço, muita raiva, muito. Mas quando a gente se dedica e tem paciência, perseverança, as coisas vão acontecendo. E é assim, uma parcelinha do nosso tempo ali que a gente dedica ao coletivo para que a nossa arte também possa caminhar, né? E O é isso, Verve cara. tem nos ensinado muito, o coletivo Verve. Primeiro, a questão da cooperação, que é muito importante. Então, cada um no seu espaço tem a sua própria visão, a sua maneira de ser. Imagina uma sala de aula, né, gente? Nós já temos, assim, essa questão de personalidades. Então, nós tivemos que primeiro entender essas relações pessoais, para entrar nas relações sociais, para depois harmonizar as relações institucionais. O que quer dizer com tudo isso? Que a vida do artista ele é uma vida múltipla, né? Nós temos, como disse a Dani, muitas contas para pagar no final do mês. E vivemos num país, numa cultura que, infelizmente, a arte ainda é não é importante, infelizmente, não é vista como um objeto de política pública, que, aliás, vai ser até um tema de uma outra live que nós queremos dar, né, Dani? Nós estamos pensando nessa continuidade. Então, assim, precisa ser ter muita determinação para ser artista, né? Houve um tempo que todo mundo achava que ser artista era ser idealista, também, pessoal, porque se a gente não tiver essa visão de mundo mais bonito, talvez a gente não saia do lugar. Mas se a gente entender que essa visão nossa de mundo mais bonito ajuda muitas pessoas a ter uma vida com maior harmonia, puxa, acho que só isso já está metade do caminho andado.
Aliás, eu gosto muito, viu, Dani, de sempre falar que quando a gente tem uma intenção na vida, é o nosso Dharma, não karma, é o nosso Dharma. Ou seja, a gente já chegou do propósito da vida, que é a metade do caminho andado. Então, pessoal, quem está aqui hoje com a gente já sabe que já está na intenção desse caminho. Então, parabéns. Seja muito bem-vindo hoje nessa live, porque nós estamos aqui, eu e Dani, com o maior carinho, para tentar responder as perguntas de vocês, tirar dúvidas, e a gente está trazendo temas, mas só é melhor quando a gente constrói a várias mãos. Então, a gente gostaria de propor que vocês também possam sugerir temas para que vocês entrem nesse bate-papo com a gente e eu e a Dani possamos construir mais lives para vocês no nosso futuro breve. É isso. Claro, manda lá no direct pra gente. A gente está com a equipe aí, o máximo que pode, atendendo vocês, fazendo os cadastros do prêmio, que daqui 10 dias acaba, gente, por tempo limitado, tá? Esses cadastros. Então, vamos agilizar aí, quem sabe pegar hoje o dia para construir esse portfólio, vamos construir junto, tá? A Carla, ela fez a gentileza de ceder aí um arquivo de portfólio que ela mesma construiu, simples ali, que dá para você preencher de boa, é um documento que está no nosso link ali do perfil, só clicar lá em modelo de portfólio e baixar esse doc para o seu computador, copiar para o seu drive e começar a preencher. Então, se agilizem aí para fazer isso, porque as nossas inscrições para o prêmio estão acabando. E não vai E ter eu outra vou. chance, né, Dani? Porque Não, nós estamos num cronograma de gestão pública, pessoal. Então, não é só a gente falar assim, vamos postergar. Não. A partir do momento que você recebe, como a Dani, um PENAB, você tem que cumprir as regras. Aliás, são regras que também são importantes na vida do artista, né, Dani? E essas regras é que faz o artista ter o foco que você colocou lá na frente. é interessante que o portfólio em si, ele é, olha, né, toca música de fundo pra gente. O portfólio em si, ele é uma ferramenta que é usada em diversas profissões, né, Carla? Sem Não só dúvida. nas artes visuais. Ele é usado no design, que é de onde eu venho, na arquitetura, no próprio artesanato, né? A gente usa o portfólio e nada mais é do que você apresentar ali os seus trabalhos e poder mostrar, né, para o seu público o que você faz, a forma que você trabalha. E é muito importante isso, porque às vezes a gente se pega ali criando, os próprios artesãos, né, criando, e tem peças que você vende e depois você não tem mais registro delas. E às vezes aquela peça, nossa, eu fiz, ficou tão legal, e aí de repente some, né, não tem mais. E você nem tirou foto, você não anotou, você não. Enfim, como que você vai provar que você fez aquilo, que você mostrar para um possível comprador aí que você fez aquilo, né? Então, daí a importância de ter um portfólio. O portfólio nada mais é do que um álbum aí onde você coloca, arquiva todo o seu trabalho, você põe o seu currículo, você põe as melhores fotos do que você já produziu, você coloca a sua formação, você coloca, no caso das artes visuais, né, aí tem o direcionamento das artes visuais, você coloca as exposições que você participou, os cursos livres que você já fez. Então, eu fiz um curso de pintura, mas eu não lembro o dia. Não tem problema, Coloca menciona. o Lembra ano. onde foi? Coloca o Coloca o ano. ano, exatamente.
E é bem diferente, né, Dani? Porque você já deu o gancho, né? Existem dois tipos de portfólio básicos, que é o portfólio do artista, que é o portfólio artístico que a gente fala, e o portfólio de vendas. Então, muitas vezes a gente vê até no Instagram um portfólio de vendas, mas não vê o portfólio artístico. Por quê? Porque esse portfólio tem um diferencial. E é isso que a gente quer conversar com vocês hoje. Porque, como a Dani colocou, gente, é importante você ter um cesto, né? Cesto no seu computador, vamos chamar assim, que você vai fazendo as coisas, vai jogando tudo lá dentro, mas chega-se o tempo que você precisa organizar. Então, como é que você organiza? Começa a organizar pelo seu currículo. Chata. Coisa que é a chata. coisa chata. Exatamente. Você começa a organizar pelo seu currículo. Então, para você, o que é o currículo? É um cronograma do que você está fazendo. Basicamente, é uma agenda, né, gente? Currículo é uma agenda. Ah, você, que nem hoje, eu e a Dani estamos num bate-papo, ok? Como é que chama esse bate-papo? É uma live sobre portfólio. Vai lá, coloca na sua linha do currículo, entendeu? E outra, não é somente ficar aleatório todo esse processo que é muito importante, sem coerência ou intenção, porque aí fica uma bagunça. A hora que você consegue organizar a sua agenda da semana, pessoal, pega um dia da semana para organizar sua pasta. Ah, Carla, eu não consigo na semana. Então, na quinzena ou no mês, põe lá nos seus quadradinhos. O que eu fiz nesse mês de outubro? Hoje é 1º de novembro, pessoal. Então, vamos lá. O que eu fiz no mês de outubro? Ah, eu não lembro. Então, começa o bom hábito. Uma folha de papel, semana por semana, vai marcando, só marcando, para depois você se organizar. Tirou fotos, viu novas coisas, produziu novo material, vai organizando todos esses trabalhos. Por quê? Quando você organiza, isso acaba revelando o percurso do seu trabalho, vai mostrando essas escolhas, porque aí, de passinho em passinho, você está construindo a sua identidade artística, de quem você é e o que você quer representar. Então, se você, artista, não tem noção de quem você é, como que você quer mostrar para o mundo a sua arte? Então, é chato, tem coisa chata para fazer, né, Dani? Mas é necessário. Então, de passinho em passinho, organiza a sua rotina. Olha lá, qual dia do mês, da quinzena ou da semana eu vou tirar para organizar meu material? Só isso, galera, já é uma diferença entre um portfólio que está sendo construído e uma pasta aleatória. Você que escolhe. Ó, o seu Narciso entrou. Bom dia, seu Narciso. Bom dia, seu Narciso. Seu Narciso, grande artista aqui de Tijucas, trabalha com madeira de deriva. A gente fez uma entrevista com ele, visitou o ateliê dele. Logo mais a gente vai colocar aqui no nosso perfil. Trabalho muito legal. E ele que se descobriu artista, né? Com a nossa live, a nossa última live, ele se identificou muito ali com a nossa live. E não sabia que era artista até ver a nossa live. Tá vendo como é simples ser artista, gente? Não é nada complicado. Temos que quebrar esse mito que artista está lá em cima e a gente está lá embaixo. Não, não, não. A gente está igual. Então, voltando a falar aqui sobre o portfólio, é isso que a Carla falou. Vai separando os seus materiais, suas fotos, vai registrando. Mesmo que esteja bagunçado ali no seu computador, joga tudo numa pasta no celular, vai tirando foto, porque você vai vender aquilo vai se perder no mundo, e quando você ficar famoso, a gente precisa saber onde está a sua produção. Exatamente. Provavelmente, se você for um artista regrado e começar a percorrer esses caminhos da arte, você vai adquirindo valor com o tempo, é assim que funciona. Então, é isso, é um arquivar trabalhos. Né? E eu estou aqui com
o portfólio que a Carla fez, eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver como que eu faço Enquanto isso. você sobe, eu queria falar um pouquinho desse critério de seleção, né? Que essa pastinha que a gente joga no nosso computador, ou a gente joga na nossa mesa, enfim, cada um na sua forma de trabalhar. Primeiro que essa pastinha, ela não tem que ter filtro, né, gente? Ela tem que reunir tudo aquilo que você fez naquele mês, naquele processo, naquele ano, enfim, tudo que você produziu. Aí que começa o nosso critério, que é começar a olhar a coerência do que você está separando, a qualidade. Então é importante sempre, quando a gente fala de imagem, a gente tentar a melhor qualidade possível do registro fotográfico, né? E material de representatividade, aquilo que realmente toca você. Não adianta você botar um trabalho X que para você não ressoa. Então, o trabalho que você vai escolher, você pode ter feito muitas coisas. Ele tem que dar eco com o que você sente, com o que você acredita. E é importante nesse critério você ter a clareza do que você está escolhendo. Lembra, quando a gente escolhe uma roupa para vestir naquele dia, essa roupa, a cor, tem a ver com o nosso estado de espírito. Então é muito importante a gente ter essas percepções, porque existe também, dentro dessa questão do critério, a função desse portfólio. Então, nós vamos começar agora com a Dani. Dani, o que está escrito aí? Porque nós estamos no celular e eu não consigo ver qual é o primeiro item. Fala para mim, que eu falo sobre ele, por favor. Tá, queria dar bom dia aí, a Cris Rosa entrou. Oba! Cris, bom Rosa. café, Cris! Viva aqui, olha, essa moça é organizadora da exposição do Verve em Itaboraí. A gente quer dar os parabéns porque ela veio tomar com a gente. Essa exposição aqui é Cris Rosa e convidados lá em Itaboraí. Gratidão, Cris! Estamos aqui, ó. Estamos aqui com a caneca que a Cris entregou de presente para gente, artista do Rio de Janeiro, grande artista e professora, educadora. Super. Podem ver lá no Verve Coletivo, vocês vão ver a nossa exposição que está em andamento lá em Itaboraí. Trabalho coletivo, hein, galera? É importante. Então, bora, vamos tirar essas dúvidas aí. Mandem coraçõezinhos aí pra gente saber que vocês estão entendendo, estão gostando. Vão interagindo com a gente, mandando perguntas. Bom dia, bom dia, bom dia. E aqui eu estou compartilhando a tela com vocês. Aqui vocês podem baixar esse arquivo grátis ali no nosso menuzinho, tá? Do Instagram, ali no artequemoraqui.com.br, nosso futuro site para artistas. É isso aí, Cris, feitos pela arte do bem, caneca feita pela arte do bem, não vamos esquecer nossos patrocinadores ali, de jeito nenhum, maravilhoso essa caneca. E é isso aí, então. Aqui a gente tem um modelinho de portfólio, tá? Cris, desculpa, Dani, eu consegui ampliar aqui, tô lendo, então eu posso já entrar na história. Pessoal, beleza. Como eu disse, a gente está aprendendo ao vivo junto com tudo que está acontecendo nesse stream também, porque é uma plataforma que a gente nunca usou. Verdade. Então, a gente tem aqui no Google Drive esse documento, vocês podem baixar, fazer download e salvar para o Drive de vocês, ou para o computador de vocês, abrir com o Word, enfim, qualquer editor de texto. Ou podem simplesmente olhar, ter uma base, isso daqui funciona como uma base, tá? Mais para frente a gente vai ensinar a fazer um portfólio mais bonitão, assim, mas isso daqui é mais para vocês conseguirem concluir esse cadastro que termina daqui 10 dias, tá? Para o nosso prêmio aí de artistas. Então aqui vocês podem colocar uma capa, básico, pode ser uma foto da obra de vocês, e o nome do artista, né? O nome artístico, porque algumas pessoas têm nome artístico, ou o nome inteiro, enfim, a escolha. O ano, né, que foi produzido esse portfólio, porque geralmente a gente mantém ele atualizado antes de mandar para eventos como esse, de premiação, enfim. Então, vai lá, colocar 2025.
E aqui dados de contato, né? E-mail, site, Instagram. E é isso, né, Carla? Para capa, tá ok. Eu queria fazer uma observação, porque, por exemplo, você está apresentando seu portfólio pela primeira vez. Então, eu não quero pôr o ano de 2025. Eu posso pôr um período? Pode. Você pode pôr um período. Então, eu posso pôr lá meu portfólio de 5 anos? Posso. Entendeu? Não tem problema nenhum. Por isso que essa é a capa. E se sugere sempre que na capa você coloque uma imagem de obra, não a sua foto, tá bom? Pode tocar. Perfeito. Escolhe uma ótima foto em alta qualidade, tá, gente? Não colocar foto feia, porque vai enfeiar seu trabalho aí, tá bom? Vamos Pois escolher uma é. ótima foto. Bom, E importante a aqui, gente falar isso aí, né? O índice, né, muito Dani? importante. Sim. Pode comentar, Carla. Posso comentar? Então, assim, por que o índice é importante? Porque a pessoa que vai entrar para ver seu portfólio, ela quer saber se vale a pena perseguir nesse portfólio, abrir folha por folha, dar uma olhada. A hora que ela bate o olho, ela vê que tem um índice construído, ela fala: opa, já tem aí uma dedicação um pouquinho maior, então vale a pena eu também me dedicar. E vamos começar, Dani, falando sobre a mini bio? Posso falar? Pode, fica à vontade. Bom, pessoal, todo mundo acha assim, eu tenho que fazer uma mini bio gigante. Não. Você pode fazer uma mini bio de uma página, que a gente fala que é uma lauda, ou até de 5 linhas, porque é uma mini bio. E, muito importante, você quer falar num tom de proximidade com o outro? Então, você pode usar a primeira pessoa. Dá voz a essa sua presença. Então, por exemplo, eu, Carla, vou fazer minha mini bio. Eu vou dizer assim, eu sou artista visual, sou educadora, e aí eu vou contar um pouquinho do que é meu trabalho. Então, eu posso dizer assim, meu trabalho parte da observação do cotidiano, da relação entre corpo e natureza. E aí eu vou, de uma forma mais poética, colocando o meu sentimento, minha percepção sobre o meu trabalho. Agora, se você quer uma coisa assim um pouquinho mais institucional, você não tem tanta intimidade para quem você vai mandar aquele trabalho, porque aquele trabalho é para uma galeria, então você quer mostrar já um processo assim mais um pouquinho mais distante, então você usa a terceira pessoa. Então você vai escrever sobre você nessa terceira pessoa. Então eu vou dizer assim: Carla, meu nome completo, Fátia, é uma artista visual, é educadora. Sua pesquisa investiga a relação entre corpo, natureza, gesto e memória. Então, pessoal, é muito importante quando vocês falam da mini bio, essa primeira linha, já vai mostrar a sua intenção, tá? E já nessa segunda linha, você dizer assim o que é essencial para você, quem você é, o que você faz e a área da sua atuação. Então, como eu disse, eu sou artista visual, pesquisadora, tá vendo? Eu já estou aumentando, com foco na poética e desenho na experiência sensorial da cor, porque eu sou pintora também. Então, eu já vou motivando o meu leitor a querer saber um pouquinho mais da minha pessoa. E aí, nesse parágrafo, eu vou revelar minha motivação. Por exemplo, por que eu faço essa arte? O que me move? Então, quando vocês pensam sobre o trabalho de vocês, que essa questão muito importante dessa autorregulação, é a gente pensar o que nos move. O que me faz ser artista? E essa paixão que você vai acabar colocando. Então, eu posso dizer de uma forma informal, crio a partir do desejo de traduzir afetos e gestos em forma simples com quem recolhe fragmentos do tempo. Eu virei uma poeta, sou artista, mas eu virei uma poeta. Lembra que eu falei no começo da live que artista é multidisciplinar? A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo? Pois é. Mas se eu quiser um tom mais formal, mais institucional, eu vou falar assim, eu me interesso ou interesso-me pelos modos, como o corpo guarda memórias, transforma experiências em imagem, enfim. Eu vou seguir uma forma formal ou informal, do começo ao fim. Essa decisão é sua. E aí você vai partir. Então, se você está fazendo um texto corrido, você vai colocar a sua formação,
que projetos que você desenvolve, como é que você participa, entendeu? Então, essa mini bio, esse portfólio, ele mais ou menos tem que entender isso. Agora, eu também posso, quando eu falar do meu percurso, colocar por tópicos. Então, eu posso colocar lá exposições individuais, eu cito, exposições coletivas, posso fazer participação em eventos, participação em rodas de conversa. Então, tem muita coisa que a gente pode construir ao longo disso. O ideal de uma mini bio é de 3 a 5 linhas, tá? O máximo, por exemplo, Carla, eu vou entrar num edital. Edital, eu dou a sugestão de vocês escreverem de 8 a 10 linhas. Mas o mais importante, sempre escreva num tom humano, com a sua voz própria. E isso, a gente entra, inclusive, nessa questão do o que é o artista statement. Antes disso, Dani, você quer completar alguma coisa mais da mini bio? Quero sim. Eu acho que isso que a Carla falou, de manter o seu tom, tá? É muito importante. Você não precisa ficar colocando funções empresariais que você teve ao longo da sua vida, tá? Eu fui administrador, eu atuei com contabilidade, eu mesma atuei com contabilidade. Mas no nosso currículo artístico é outra coisa, a gente tem que falar da alma, a gente tem que falar do que nos move, sabe? Esse é o espaço para a gente falar da gente. Então, não precisa ficar mencionando que você foi contador, que você trabalhou no supermercado. Não, aqui você fala realmente do seu processo, por exemplo, ali a história do seu Narciso, né, que a gente comentou das madeiras de deriva. Ele vai atrás da madeira ali no Mar de Tijucas, as madeiras que vêm lá de cima, né, de Nova Trento, passa por Canelinha, que o rio molda, então aquele resto de madeira que, né, as pessoas costumam jogar fora, ele pega e reaproveita, e ele olha, ele tem uma conversa poética com aquela madeira, ele olha para a madeira, ele vê o que a madeira representa visualmente para ele. A madeira, a natureza ali, em forma de madeira, está falando com ele. Então, esse é uma linha, assim, sobre o processo criativo dele. Ele pode incluir isso, que é isso, né, Carla, que move ele. Então, a mini bio é uma biografia resumida, é para quando o avaliador bater o olho ali, ele vai falar, esse é o fulano, que ele trabalha com a madeira, que ele faz isso, aquilo, ele já expôs ali aqui, é formado disso, e gosta disso, ponto. Exatamente. Tá? Mais para frente vai desenrolar o seu portfólio, então não precisa gastar muita energia nisso, é uma coisa bem simples, e mesmo porque os avaliadores têm um monte, né? Vamos deixar bem claro isso. Tem um monte de material para avaliar, gente. Então, assim, é um processo aí de marketing, de venda pessoal mesmo. Coloca curto, ali, né? Curto o melhor de você, porque ele vai escanear aquilo, ele vai ler e já vai passar para frente, ver as fotos, ver se tudo casa, se o que você está falando, o seu currículo bate, todas as listas, os itens da lista que a gente vai comentar agora, beleza? Não precisa gastar muita energia com isso. Então, bora lá para o Art Statement. O que então, é isso, meu Deus do céu? Só complementando a mini bio, e se você quiser nessa mini bio, você pode pôr uma imagem sua, entendeu? Se você quiser. Ou você pode pôr também, em vez de pôr na mini bio uma imagem sua, você pode pôr também na questão desse o artista statement. O que é esse artista statement? É uma declaração, pessoal, artística. É um texto que vocês vão fazer no máximo de meia página. É muito legal nessa declaração de artista você pôr uma imagem, então, sua, trabalhando, né? Não olhando direto, mas de repente você trabalhando. E o que é o texto que eu tenho que colocar aqui? O que move o seu trabalho? Então, é muito importante essa questão pessoal. Que temas e materiais que te interessam? Então,
eu gosto de trabalhar com bordado, eu gosto de trabalhar com fotografia. Não, eu gosto de um trabalho híbrido, eu gosto de misturar materiais. Legal, então você pode falar quais são esses materiais, como você produz, assim, um texto de meia folha, gente, muito curto, porque você está apresentando, você está, nessa hora, mostrando para o seu leitor o que te move, o que te interessa. E uma coisa muito importante, que perguntas que a sua arte provoca para você e que perguntas você quer provocar no espectador com a sua arte. Então, é nesse momento que você organiza esse statement e tá tudo certo. Então, a sua declaração de artista já está redondinha ali, uma imagem sua trabalhando, já fechou. Quer completar, Dani? Não, é isso. Falou perfeitamente. Mas você escreveu por que você começou ali a sua carreira, o que te moveu, ou se você é mais movido a técnicas e experimentos, né? Quais técnicas que você trabalha? A Cris está complementando aqui. O portfólio pode ser feito para qualquer segmento das artes visuais? Pode ser feito sim. Qualquer, bordado, é cerâmica, é fotografia, qualquer segmento das artes visuais, vídeo, edição de vídeo arte, performance, pessoal do teatro que trabalha com performance, né? Performance é uma atuação ali ao vivo que você faz em algum evento ou na rua que você quer performar, atuar. A gente tem material ali no Instagram falando sobre isso. Também pode e deve colocar o artist statement. O artist statement é tipo uma declaração do artista. Ele se autodeclarando artista, tá? Tem esse nome em inglês, mas é uma declaração. Uma declaração. Eu sou isso, porque eu gosto disso, e não tem certo ou errado. Aí vai de cada um. A Cris tá mandando aqui. Para os que nunca fizeram, qual a dica? A dica é assistir toda a live aqui. Que nós estamos indo ponto por ponto. Ponto por ponto. Então, o próximo ponto seria o currículo artístico. Então, bora, Carla. Bom, primeira coisa, você tem que colocar se você tem alguma formação. Se você não tem problema, pessoal. Coloca lá, autodidata, tá? Tá tudo certo. Nós sabemos de quanto talento que tem o nosso país, ainda bem, porque o brasileiro é muito criativo. Então, tem formação? Veja bem, não é a formação de escola, gente. É a formação do currículo para a arte. Mas eu nunca tive oportunidade de estudar numa escola. Mas você se vê como artista, você é artista, então coloca lá, autodidata. Não tem problema nenhum. Vou preencher exposições individuais e coletivas. Poxa, eu ainda não participei. Não tem problema. Pode escrever, olha, estou em busca de oportunidade para uma exposição. Ok. E isso vai para todos os outros itens. Mas o mais importante nesse currículo artista agora é essa questão da sua seleção de obras, né? Porque o currículo, ele não entra apenas essa questão formal de exposições, prêmios, editais, residências, algum tipo de publicação. Se você tem, maravilha. Você pode tanto fazer um link, né? Põe lá um link para onde está, se está num drive, aonde você organizou essa pasta. Se não, você coloca algumas imagens. Enfim, cada um vai fazer o que você tem. Por exemplo, Carla, eu não trabalho só como artista, sou arte educador. Pode colocar. Tudo que envolve a arte nesse momento, você pode colocar nesse seu currículo artístico. É como a Dani falou, você não vai colocar que você trabalhou com contabilidade, mas aquilo que você trabalha relacionado à arte, eu sou professor de artes, pode colocar, porque isso está endossando o quanto você respira arte,
o quanto você acredita, porque a arte hoje, elas são várias linguagens. Como a Dani disse, eu trabalho com bordado. Hoje o têxtil está em alta, está em alta. Você tem museus hoje trazendo têxtil. Por exemplo, a Caixa Econômica aqui em São Paulo está com uma exposição chamada Contemporânea, que é sobre têxteis. Então, pessoal, sem medo de ser feliz. O que eu vou pedir para vocês é que quando vocês escolherem as imagens para colocar no seu currículo artístico, que sejam da melhor qualidade que você puder tirar. Se celular não é legal, pede ajuda do amigo, pede ajuda do vizinho, organiza, experiencia, principalmente a questão da luz natural para poder você focar essa questão de ter boas imagens. Quer complementar? Bom, pouquíssimas coisas aqui. Realmente aqui é uma parte do currículo mais detalhada, né? Que você vai colocar o nome das escolas que você fez, né? Dos cursos, talvez se for algum professor famosinho, assim, eu fiz curso com aquele professor. Então, você coloca ali um formato legal, é colocar o nome do curso, né? Por exemplo, curso livre de desenho, vírgula, Sesc Tijucas, ano 2025. Pronto, tá? Não precisa colocar mais nenhum detalhe sobre isso, não precisa escrever como foi o curso, nada. É uma linha por formação, entendeu? Eu assisti uma live educativa, assisti no Arte que Mora Aqui, uma live sobre portfólio. Poxa, isso, quem está te avaliando já vai saber, fala, poxa, uma pessoa que já sabe, já viu sobre portfólio. Se você não tem, você fala, eu não tenho nada para colocar aqui, tem. Pode colocar webinar, pode colocar evento online, como a Carla falou, roda de conversa, porque aqui a gente está trabalhando com arte, cultura, e a cultura todo mundo tem. A cultura é algo que o ser humano produz, com a sua própria vivência. Então, quando só essa troca de informação que a gente está tendo aqui, essa roda de conversa, já é uma formação para você. Você vai sair hoje daqui com outro olhar para o portfólio, tá? Então, essas outras questões aqui, exposições individuais, isso daqui, gente, é para quem já está num nível mais à frente, né? Obviamente, se você não tem, não tem problema nenhum, tá? Publicações, quem trabalha com publicações em álbum, enfim, já publicou por editais públicos ou por alguma editora privada, suas fotos, pode colocar. Eu trabalhei no livro tal, de tal editora, tal ano. Fechou. Atividades de arte e educação, né? Como ela falou, muitos professores aí de arte, pode colocar aqui o que trabalhou, também não é requerido. Representação, coleções é o que, Carla, aqui, que seria? Por exemplo, se você já conseguiu vender alguma obra, né? Se tem alguém que já tem a sua obra, você pode citar, olha, eu tenho obra em acervo em tal lugar, e aí você vai já mostrando que a sua obra não está só em casa, entendeu? Então, quando alguém compra a sua obra, já é um colecionador, mesmo que ele não esteja numa galeria. Então, ótimo. Por exemplo, até se tiver numa galeria também pode colocar. Exatamente, exatamente. Quer dizer, esses itens, pessoal, não são necessariamente todos que vocês vão preencher. É só para vocês entenderem que a gente começa com uma coisa bem simples e vai até um perfil um pouquinho mais sofisticado. Mas se você, que está aqui hoje nos ouvindo, já vendeu, você pode colocar colecionador, já tem obras com colecionadores, você pode citar coleções privadas, coleções particulares, enfim, você pode ou não usar esse item, cada um no seu nível e no seu tempo, porque tudo é aprendizado. O Deri aqui, que é um querido, também artista do Rio de Janeiro, está perguntando, e se a minha formação fora da arte tiver a ver com a minha arte? Aí pode colocar. Pode, complementa. Aliás, mostra, Deri, bom dia, querido,
que você é múltiplo, é um artista, como a gente diz hoje, que se preocupa não só numa construção de um caminho, mas múltiplas possibilidades que a arte nos brinda hoje. Parabéns, é isso aí. Artista maravilhoso. Sou muito fã do Deri também. Deem uma olhadinha no perfil dele ali, que cara manja. Vamos lá, seleção de obras. Escolha no mínimo 5 obras. Adicione imagens das suas obras e suas respectivas informações abaixo. Quer comentar, Básico. Carla? É básico, gente. É a qualidade de uma imagem, a melhor que você conseguir. Se você não tem o celular para isso, pede ajuda de um amigo, de um vizinho. Vai lá, usa luz natural, como eu falei. E embaixo de cada obra, você vai colocar 5 obras no seu portfólio, boas obras, e vai colocar o básico, que é o título, ano. Alguns lugares nem pedem ano. Não tem título, Carla? Coloca lá, sem título, não tem problema. A técnica, você vai dizer, se você trabalha com diferentes materiais, você vai pôr mista. Mista sobre o suporte. Então, pode ser mista sobre tela, mista sobre... Eu gosto muito de trabalhar com tecidos finos, então muitas vezes eu coloco mista sobre voal, enfim. E aí você pode descrever, entre parênteses, os materiais que você usou. Porque a pessoa que está interessada no seu portfólio vai olhar sua obra, vai gostar, fala, nossa, eu tenho curiosidade de saber que materiais esse artista. Então você coloca lá, mista, por exemplo, mista sobre tela, que eu falei para vocês que eu sou pintora, e entre parênteses eu vou usar, eu usei carvão, eu usei tinta acrílica, eu usei outros materiais, e eu vou começar a descrever ali. Aí fiz... Carla, Sim. Só um parênteses aí, essa obra que está atrás de você, maravilhosa, essa pintura, essa tela. Como que você descreveria aí de material? Conta pra gente. Essa tela, gente, ela é basicamente acrílica, mas ela tem uma textura muito grande, porque eu faço meu material como artista para que as crianças possam tocar. Então, é muito importante para mim essa coisa do toque. Então, a criança, porque eu sou arte educadora também, ela tem que entender esse sensorial na ponta dos dedos. Então, ela vai tocar e ela vai sentir que existe um corpo. E eu digo que é o corpo da pintura que é muito importante. Então, aqui, por exemplo, eu usei acrílica, eu usei cal, eu usei carvão, eu usei tintas automotivas também, não só acrílica. Eu usei, estou tentando lembrar, gente, que essa obra aqui, ela tem folha de ouro, que, deixa eu ver se eu consigo pegar o celular aqui. Peraí, pessoal. Não vou cair, ó. Dá para ver bem a imagem, ó. Então, ela tem aqui, deixa eu ver por exemplo, se eu consigo te pôr maior aqui. Folha de ouro. Essa obra é consigo. grande, pessoal. Tem folha de ouro. É uma obra assim, ó, que ela fala da linha da vida, tá vendo? E ela tem muita, muita textura, sabe? E é uma obra que ela foi feita para tocar, ó. Não sei se está dando para ver, Dani, tá? Tá sim. E ela é uma obra muito orgânica, muito gestual. Então, é toda em cima de acrílico, tem carvão, tem giz pastoso. Eu adoro trabalhar essa questão das camadas. Então, para mim, a minha obra ela tem que ter essa materialidade. Não sei se está dando para ver. E uma mistura. Pessoalmente deve ser maravilhoso, então. Né? Essa obra, gente, a gente vai ficar babando. Essa obra, ela tem 1 metro, acho que 1,5 metro por 1,80 m, mais ou menos. É isso. Ela está aqui atrás de mim. Eu de tempos em tempos. Obrigada. Então, assim, é o que me move, gente. Essa coisa do sensorial, ele é muito importante para mim. Então, eu entendo que quando vocês fizerem o portfólio de vocês têm que passar um pouco dessa paixão. Porque quem for ler o seu portfólio tem que, de uma certa maneira, se apaixonar junto pelo que você faz, né? Então, você acredita no seu trabalho? Então,
tenta fazer a melhor forma possível da qualidade do seu trabalho, evitando fotos de baixa resolução que não vão vender, vão depreciar seu trabalho, que é muito importante, e fazer com alma, né? Com coração, como a gente sempre diz, tentando, na montagem deste portfólio, um formato legal, estético, limpo, né? Não cheio de coisa, com uma narrativa visual que valoriza essa coerência, que valoriza a sua autoria. Então é muito importante isso, que mostre que você, artista, também é pesquisador de você mesmo, é pesquisador desses materiais. Aí você vai me perguntar, mas Carla, eu fazia um trabalho, hoje faço outro. Legal! Então, de alguma forma, mostra no seu portfólio essa evolução. Eu fazia isso, hoje eu faço isso. Por isso que eu falei na capa do catálogo, do portfólio, que você pode colocar o período. Porque você também pode citar nesse período que você colocou, por exemplo, 2020 e 2025, a sua evolução. Eu trabalhava com isso, hoje eu estou trabalhando com isso de uma forma assim. Então, isso é muito bacana, pessoal. Não tem problema nenhum, né? Você mudar no meio do percurso, é super normal isso. Por exemplo, Exatamente. Eu comecei desenhando figurativo e agora eu estou indo para o abstrato e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque você mostra que você é uma pessoa que está em processo. E o artista, ele tem que mostrar que ele está sempre em processo. E nada é estático, pessoal. E nada está errado. Isso que é maravilhoso na arte. Tá tudo certo. Não existe o feio. Não existe o errado. Só existe a vontade de ser melhor. Só existe a questão de se acreditar. Então, nós estamos aqui com Arte que Mora Aqui, justamente para fazer você entender que a sua arte vale a pena. Você está acreditando nisso? Porque nós queremos acreditar em você. Isso é muito importante. Ver a sua obra, a sua arte que você tem produzido. Por exemplo, eu sou artesã, eu comecei com artesanato, mas eu tenho peças que eu faço de minha autoria, por exemplo, eu não sigo padrões mercadológicos, eu faço algo porque eu gosto, porque eu quero, com a cerâmica. Ótimo, né? Isso que a gente quer ver, o que você quer, o seu olhar para a cerâmica, né? Não tem problema, mas eu também fazia bordado, eu também faço bordado e cerâmica. São coisas distintas, entra como artes visuais? Entra. Pode colocar aqui, não tem problema que sejam 5 obras que você vai escolher, no mínimo, né? Que sejam diferentes, não tem problema nenhum. Porque no final das contas, tudo que você produziu a sua vida é a história, a sua história, né? O que vai contar a sua história. Então, eu acho que se trata disso. E a gente quer ajudar nessa formação de vocês. Isso que é muito importante. E a gente convida vocês a reverem justamente a nossa primeira live, que a gente falou sobre a diferença em se tornar um artista ou ser e se manter um artesão. Então, esse fio tênue a gente contou na primeira live, né? E isso vai ajudar vocês a formar um pouquinho melhor essa ideia do que escrever nesse portfólio. Show, que nem a Cris falou, arte que mora aqui no coração em primeiro lugar. É isso aí. Muito Cris poeta, Rosa, querida. Cris. Adoro. Cris é poeta, ela é arte educadora, ela é pintora, ela trabalha. Nossa, gente, só olhando o perfil dela para vocês. É uma mulher empoderada que ainda cuida de uma família linda e é isso aí. Vamos que vamos. É isso aí. Bora para o próximo item, lista técnica, image list. Quer falar? Isso já falamos, né? Porque, na verdade, é assim, essa lista técnica é só para ajudar a você escrever embaixo da imagem que você selecionou, lembrando de 5 a 10, né? Que é muito importante essa questão de você pôr ordem no seu portfólio. Então, tá tudo certo. Organiza lá o que nós já escrevemos, vocês vão baixar o modelo, então não precisa repetir. Mesmo porque é um histórico, né? Seu histórico de vida. Às vezes você começou com uma imagem que você considerava que não era tão boa, e aí você foi evoluindo, mas vale a pena contar, né, Carla? Exatamente.
E a pesquisa Legal. é muito importante, mostrar a pesquisa, que é o nosso próximo tópico, né? O seu processo criativo, né? Então, você pode tanto escrever como mostrar imagens desses bastidores, né? Gente, vocês não vão encher, né? Nós estamos falando de 2 imagens, 3 imagens, é uma coisa muito curta. É sua pesquisa, esses registros de momentos de criação. Isso a gente está vendo muito no Instagram agora, nas redes sociais. O pessoal está mostrando o processo de fazer aquela obra. Então, você pega lá 2 imagens, 3 imagens suas pequenas, numa sequência, conta um pouquinho o que foi esse momento de criação, essa montagem dessas obras, mostrando o quê, gente? O seu pensamento artístico, o seu pensamento de pesquisa e o seu pensamento crítico. Não só o resultado, mas o processo. Então, isso é bacana a gente colocar, né, Dani? Esses esboços. Provavelmente, o pessoal que está assistindo já até tem isso no Instagram, gente. É só printar ali, tirar a fotinho. Abstrair dali, fazer o print, fazer uma ferramenta de recorte e jogar aí na sua organização. Porque Ou portfólio, então, lembrando que o portfólio é copiar a organização. copiar o link do vídeo ali, desde que esteja público, né, Carla? Também é legal. Isso. Hoje em dia a gente tem vídeo, não precisa ficar preso só com texto, né? Exatamente. Põe o link lá e fala, olha, trata-se disso. Porque se você só colocar o link, a pessoa não vai entender. Então, só explica o que é o link e segue para o outro item. Lembrando que é como a Carla falou, organização, né? Porque você está concorrendo ali com pessoas que, pense, são organizadas, já estão ali percorrendo esse caminho. Então, a única coisa que te diferencia delas é a sua capacidade de organizar o seu material e deixar igual ali ao delas, né, Carla? Exatamente. E isso a gente entra nesse próximo item, que é reconhecimentos e publicações. Gente, esse item eu posso traduzir numa palavra: as suas experiências. Então, como eu disse no começo da live, as suas exposições, as oficinas que você participou, as lives como você está participando, rodas de conversa com outros artistas, projetos. Uma coisa muito importante, se você também participou, por exemplo, eu fui na Bienal de São Paulo e eu participei de uma conversa de mediação cultural, pode colocar lá, está mostrando o seu trabalho. Ou eu fui e participei de uma oficina de arte e educação, legal, também pode colocar. Eu fui e participei de uma aula aberta de estilo. O que tiver te movendo para a questão da arte, super. Mas, Carla, eu fui voluntária, o voluntário com um artista num processo. Pode colocar seu voluntariado ali também, entendeu? Mesmo que você não tenha recebido nada, mas você estava ali como voluntário, vai contar muito ponto. Só não esqueça de organizar o nome do local, o evento, o ano e uma breve descrição do que foi aquilo que você fez. E se você tiver, por exemplo, um texto crítico que alguém já escreveu sobre você, ou um comentário do seu professor sobre o seu trabalho, põe lá. Ou você, que nem sou aluno da Cris Rosa, eu fui lá na exposição Respiros, um convite ao desacelerar, e aí eu fiz um comentário sobre a obra dos artistas. Coloca lá, tá tudo certo. Vamos ser felizes, é isso mesmo. Carla, e no caso, assim, se eu for um artesão, eu estou me considerando como uma artesã e agora eu estou vendo que realmente eu tenho obras ali que foram de minha autoria, que eu sou artista, estou preenchendo aqui. O que eu posso, como artesã, né, principal, minha função principal, colocar como reconhecimento nesse item aqui? O que poderia ser? Você pode colocar as feiras que você participou, como você vê o seu artesanato hoje, em termos de produção, porque a gente não falou de portfólio de vendas, a gente está falando de portfólio artístico, que tem uma diferença. E numa outra live a gente pode conversar sobre essas diferenças também. Bora, Carla, bora continuar. O nosso público caiu, tá aí, Dani?
Nosso público caiu. Culpa do Instagram. Eu acho que é melhor você mandar uma mensagem que caiu para todo mundo, e aí a gente pode retomar isso na próxima live. Sim, sim. Só um minutinho. Tá. Bora, vamos continuar aqui, Carla. Então, a gente estava falando sobre reconhecimento, né? Antes do Instagram derrubar a gente, porque passamos de 1 hora, Cris. Mas tudo bem, a gente já está Estamos finalizando. aprendendo, vocês estão caindo e aprendendo junto com a gente, tá tudo certo. Como a gente disse no começo da live, é um stream diferente, a gente nunca trabalhou com ele. O Arte que Mora Aqui existe há pouco tempo, tem poucos seguidores ainda, e com isso a gente não consegue as plataformas para fazer a transmissão da live, e a gente aprendeu isso na primeira, né, Dani? Com certeza. Aliás, mas tudo bem. Tá tudo certo. certo. Vamos que vamos. Daqui umas 50 a gente melhora. Olha, essa é a maravilha da arte, gente, porque o artista é resiliente. E o artista, ele aprende, cai, erra, se levanta e lá vamos nós. E tá tudo certo. Então, vocês estão vendo, pessoal, a gente também não sabe tudo, graças a Deus. A gente aprende e a gente aprende nessas relações de troca. Por isso, quando a gente resolveu fazer o café da manhã, hoje, com vocês, foi justamente porque troca de arte é sempre importante. Essas relações são muito importantes. E seja você artista ou seja você artesão, vem para o Arte que Mora Aqui. E a pergunta da Dani foi bastante complexa, né, Dani? Para variar. Porque, pessoal... Foi tão complexa que caiu. Que fez um tchum no Instagram. O Instagram falou assim, não vou deixar a Carla responder essa questão. Então, Dani, pergunta de novo. Vamos lá, para quem está entrando agora. Para quem é artesão, tá? Que eu preencho aqui? Reconhecimento, por exemplo, eu trabalho com cerâmica, faço xícaras e pratinhos de cerâmica. O que eu posso colocar aqui como reconhecimento? Bom, primeiro que eu estava dizendo, você vai colocar, então, os lugares que você já esteve participando. Então, pode ser feiras, mercados. Hoje, galerias também pedem trabalhos de artesãos, né? Eu tenho vários amigos ceramistas em Santa Catarina que fazem um trabalho maravilhoso. Então, existe 2 momentos. O momento seu como artista que está produzindo esse material, então você é um artista, e existe o seu processo de venda. Então, nesse processo, o que acontece? Você é um artesão que está participando de uma feira XYZ, ou você é um artista que foi convidado a ter um processo como ceramista em algum lugar. Na live anterior, eu trouxe para vocês um exemplo, que foi o exemplo do Ai Weiwei, que é um artista chinês importante, consagrado, que trabalha muito com o volume de cerâmicas num espaço institucional. Então, para você começar a entender o que você quer ser artista? Então, você coloca o seu processo de artesão, as suas feiras, coloca o que te move como artesão a produzir aquela materialidade. Então, a argila te dá o que contato? Que sensorial que essa argila te dá? Então, você começa, nós estamos num processo de formação, né, Dani? Ajudando os artesãos a entender essa diferença tão tênue que é o artista que mora dentro dele, que é o ceramista, um exemplo, tá, gente? E o artesão que vai na feira vender. E já é um divisor de águas. Então, nós estamos querendo trazer esse artista que está dentro de você, que você não percebe, que você tem um potencial fantástico
e que você pode, junto com a gente, aprender esse divisor. Como é um primeiro momento, a gente convida você a colocar da forma que for possível você preencher esses itens do portfólio. E depois nós vamos dar uma devolutiva para cada um de como preencher melhor. Mas, é o que eu estou dizendo, nós estamos buscando aqui a pegada de ser artista. Então, você vai contar para nós a sua experiência como artista e a sua experiência como artesão. E aí, nós vamos entrar nessa confluência final de poder dar os direcionamentos que o Arte que Mora Aqui quer dar para você seguir também como um artista nesse divisor de águas. Ninguém está pedindo para você deixar de ser artesão. Apenas vamos ajudá-lo nessa formação de como ser artista, porque você já é um artista. Só falta o reconhecimento. Só falta o reconhecimento. É isso aí. E para vocês aí que estão entrando agora, só faltam 10 dias para a gente encerrar o nosso chamamento para artistas aqui do Vale do Rio Tijucas, que inclui Balneário Camboriú, Vou ver se eu lembro de todos os 11 municípios que estão participando de cabeça. Bombinhas, Porto Belo, Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Biguaçu, Governador Celso Ramos. Tá? Toda essa região está participando desse chamamento público. Até o dia 10 de novembro, a gente pretende criar para o ano que vem um site, estamos criando um site com os dados públicos assim, de artista, né? Nome, a foto, com o que trabalha. E, assim, a gente pretende divulgar toda a produção catarinense aqui da região com esse site e também com entrevistas. Então, você se cadastra, tá? Preenche esse portfólio que vai estar ali no formulário para você enviar o seu portfólio. Se você não tiver, você pode usar esse modelo que está no nosso site, artequemoraqui.com.br, ou no link da bio. É só fazer uma cópia, preencher esses dados. Se tiver dúvida, chama a gente no WhatsApp ou via direct e manda, tá? E aguarda a seletiva de 5 artistas. Nesses 11 municípios aí a gente vai selecionar num total, né, de 5 artistas e premiar com R$ 1.800, e todos os inscritos vão ter essa devolutiva particular ali da Carla, tá? Não é instantâneo, a gente vai avaliar, a banca da curadoria vai avaliar, vai olhar para o seu portfólio e falar, olha, você pode melhorar aqui, faltou isso, você pode complementar com isso, que é interessante, para os próximos editais, projetos, você poder participar e poder evoluir como profissional das artes, né? Porque a gente está sempre preocupado com o mercado, o que o mercado pede, o que a indústria pede. Isso foi tema da nossa primeira live. Dá uma olhadinha ali no nosso Instagram para você entender como funciona essa questão do mercado, do artesanato e das artes visuais. E é isso, para vocês participarem, mesmo sendo artesão, mesmo achando que está errado, mesmo achando que, sabe, esse acho é o que impede a gente de ser feliz, né? Exatamente. Só manda, que deixa com a Carla, que ela que vai te corrigir em tudo. Aproveita essa oportunidade de ouro, tá? Porque toda essa informação que a gente passou aqui oportunidade assim de ouro, são cursos caríssimos que o pessoal vende por aí, ensinando a fazer portfólio, ensinando a se aplicar em projeto e viver de arte. E se você quer dar essa oportunidade para você mesmo, começa por aqui. Aproveita que a gente está pegando pela sua mão, literalmente, e te ajudando. Aí, Cris Rosa falou, verdade, a gente sabe, né, Cris? Ó, A gente sua bastante. Lembrando, pessoal, que não existe errado, não existe feio, tá? Então, como eu gosto de dizer, bora ser feliz. E as minhas devolutivas e da banca curatorial serão todas pelo e-mail que vocês cadastraram, tá? Então, por favor,
não vai ser envio de portfólio devolutivo no dia seguinte. Lembrando que tudo passará por uma análise curatorial, que não é apenas a minha pessoa, mas a devolutiva será pelo e-mail para facilitar você ter até um documento ali que te auxilie nos pontos. A gente vai tentar olhar isso com muito carinho, com muito critério, e você tem que dar o primeiro passo, porque a gente está te pegando pela mão, como a Dani falou, e lembrando que todo o pessoal que se inscrever vai fazer parte de um banco de dados dos municípios. Então, amanhã, o gestor daquele município precisa de uma pessoa para fazer uma foto, uma pessoa para fazer uma performance, uma pessoa mural, que vai... né? Grafite na cidade. Um grafite, exatamente. Vai buscar onde? O seu nome, que vai estar cadastrado ali no banco de dados. Então, é um projeto com raízes, tá? Com múltiplas raízes. Então, vem para o Arte que Mora Aqui e a gente vai tentar tirar suas dúvidas. E agradecer, né, Dani? Hoje nós percebemos que a gente não pode passar de 1 hora, então nós estamos encerrando também essa live, tá? Tirando as dúvidas e estamos aprendendo ao vivo, juntos, e vamos de mãos dadas. Se alguém tiver dúvidas, pode mandar ali nos comentários. E só para encerrar aqui o arquivo, proposta de projeto, caso você esteja envolvido, ou já esteve envolvido, ou fez parte de algum projeto público ou privado dentro da sua empresa, né? Pode colocar também, né, Carla? Sim. Proposta de projeto que você já tenha feito. E, finalmente, aqui os seus contatos, né? E link do seu site, o seu Instagram, que hoje em dia muita gente usa como um portfólio, super normal. E-mail profissional, e sempre ficar atento nos e-mails, tá? Coloca o contato, @arte que mora aqui, e o arte que mora aqui, @gmail, na lista ali que não é spam, para vocês receberem o contato da gente também, tá bom? E temos ali também um grupinho que a gente criou no Instagram, só clicar ali no link do perfil, tem grupo de artistas de Santa Catarina, pode entrar ali também, mais uma forma da gente contatar vocês. E eu acho que é isso. E responder as perguntas diretas, né? Os artistas de Santa Catarina. Por isso que é legal também, né? Já tem gente cadastrada e a gente vai olhando. Então, e a gente vai seguindo também, né? Vai ampliando esse nosso leque, é muito importante. Temos a Miriam também na nossa equipe, a Luciana, que estão fazendo os atendimentos. A Miriam está ali sempre disponível no WhatsApp, tirando dúvidas. Tudo que você precisar para se cadastrar está à disposição, gente. Tem que aproveitar, porque isso é uma oportunidade de ouro, tá bom? Não é sempre que tem, é raro. Falamos por experiência própria. Exatamente. As nossas inscrições encerram dia 10 de novembro, gente. Essa é a próxima semana, tá bom? Então, não percam. Estamos aqui por vocês. Obrigada, gente. Queria agradecer também ao apoio da Prefeitura de Tijucas, da Secretaria de Cultura de Tijucas, aqui de Santa Catarina, da Prefeitura de Balneário Camboriú, de Canelinha, foram as prefeituras que deram bastante apoio para a gente. Secretaria de Cultura de Balneário Camboriú, a Secretaria de Cultura de Canelinha, Biguaçu. Queria agradecer muito. Esse projeto é um projeto público, feito por uma lei de incentivo, política Aldir Blanc, tá? Então, foi um projeto que a gente ganhou aí com muito esforço e decidimos compartilhar 45% do valor ganho com os artistas, que será esse prêmio, esses 5 selecionados. Um reconhecimento aí mínimo, mas que esperamos que seja de grande valia aí, também para vocês colocarem como participação no currículo e participação no nosso site. Tá bom? Muito obrigada, ótimo final de semana para vocês. Vamos descansar agora. Quem não fez o portfólio, tá de castigo, vai fazer agora. E mandar a sua inscrição para a gente, tá bom? Pessoal, beleza, obrigada. Carla?
Obrigada obrigada, também. Dani. Carla está sempre disponível aí também para tirar dúvidas e obrigado por ter participado logo cedo desse café aqui, bem gostoso. Delícia. Aproveitamos, conversamos, tiramos dúvidas. Tá E vamos bom, fazer uma gente? enquete, né, pessoal? O pessoal que entrar nos artistas de Santa Catarina, coloca para a gente saber um horário bacana de live, se é o café da manhã do sábado ou se é o happy hour da noite. Exatamente. Aí o Tá bom? que dá para fazer, a gente faz. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.